Olá pessoal, estamos aqui para a aula número 32 do curso de produção de água em pequenas bacias hidrográficas. Eu sou o professor Valente, da Faculdade da Água. Nos vídeos anteriores, nós vimos falando sobre abstração, que é aquela fase que ocorre entre o início de uma chuva e o início da elevação da vazão de um pequeno curso d'água. Essa abstração, nós falamos que ela tem duas características, que é a quantidade de água que fica retida nesse período e o tempo em que essa fase ocorre. Bem, falamos que essa abstração ela é influenciada diretamente por interceptação, tá? Interceptação, vamos ver aqui, ó, interceptação, tá? É influenciada diretamente pela infiltração, e é influenciada diretamente também pela retenção em depressões. Retenção em depressões, que nós estamos falando de RD. Bem, é claro que esses três são influenciados por outras coisas que nós comentamos também no vídeo anterior. Aí. Bem, nós vamos continuar hoje falando um pouco mais sobre como que nós podemos aproveitar esse conceito de abstração para tentar levar mais água para o aquífero, tá? E de uma pequena bacia hidrográfica para que eu possa ter uma maior regularidade de vazão durante todo o ano. Olha, nós temos aqui nós já tínhamos mostrado isso para trás, tá? E nós temos aqui uma encosta, onde você tem alguma vegetação, você tem uma árvore, um arbusto, uma gramínea, uma vegetação rasteira, e nós temos aqui, então, essa encosta recebendo uma chuva C. Uma parte dessa água de chuva é interceptada por esses obstáculos que estão acima da superfície do solo, que é IT. Então, C menos essa parte interceptada vai chegar à superfície do solo, que eu estou chamando de chuva no solo, CS. E essa chuva que chega no solo, ou ela pode escoar, formando enxurrada, ela pode infiltrar, ou ela pode ficar retida em pequenas depressões, ok? Esses pontinhos vermelhos aqui são pequenas depressões que existem no solo. O solo não é liso, não tem a superfície lisa, a superfície é um pouco rugosa e você tem reentrâncias em pequenas depressões. A água fica retida aí. Essa água fica retida nessas depressões, uma parte pode evaporar, mas uma parte acaba às vezes infiltrando, tá? O mais comum é que ela é retida por um determinado tempo, tá? E depois vai acabar infiltrando. De qualquer maneira, essa rugosidade é importante porque ela retarda a enxurrada que começa a formar. E como a infiltração, a quantidade total de infiltração é função do tempo, nós já falamos da curva de infiltração acumulada, ela cresce com o tempo. Então, se você segura a água mais tempo na superfície, você vai dar mais tempo para essa água acabar infiltrando no solo. Mas vamos ver o seguinte, bem, essa retenção em depressão, tá? Bem, as depressões naturais são pequenas ranhuras, pequenas irregularidades. Mas se nós usássemos esse conceito para criar uma tecnologia para ampliar essa depressão. Eu quero, em vez de pequenas depressões, eu quero criar uma depressão maior. Então, olha aqui, eu tenho a mesma encosta, e agora naquela encosta eu faço uns canais. Eu faço os canais em nível ao longo da encosta, tá? Um canal, por exemplo, que tem aqui, ó, eu botei aqui, o terraço, chamado terraço. Esses canais, nós já falamos no vídeo 10, aula 9, nós falamos sobre terraço. Então, o terraço aqui, ó, então você tem um terraço, esse terraço, as dimensões dele pode ser dimensões médias. As dimensões médias da área que pode ser ocupada pela água, tá? Eu coloquei aqui 30 centímetros de largura média, e 25 centímetros de profundidade, tá? São valores médios, porque aquela superfície é meio irregular, meio arredondada, então vamos pegar valores médios. Então aquele canalzinho, a seção dele tem em média 30 centímetros de largura e 20 centímetros de profundidade. Olha que é um canal pequeno, tá? Com isso eu não vou fazer grandes alterações na superfície do solo, porque esse é um canal de pequenas dimensões. Às vezes você faz terraços de grandes dimensões que precisam fazer grandes movimentações de solo. Nesse caso não.
a área é bastante inclinada, do jeito que eu desenhei, então você faz esses canaizinhos de pequena dimensão. Mas de qualquer maneira, ele é uma depressão, tá? Ele vai ser uma depressão bem maior do que as depressões existentes aqui no estado natural. Bem, então, o que nós vamos fazer? Tá? O que nós vamos fazer é tentar ampliar o comportamento dessas pequenas depressões no solo. Olha, aqui do lado eu tenho, por exemplo, uma encosta. Eu tenho encosta de frente, aqui eu vi de perfil, aqui eu tenho encosta de frente, e vamos supor que eu tenho esses dois canaizinhos, dois canais que eu tracei aqui. Um está nessa posição, o outro está nessa posição. Então, eles, vamos supor que são canais, vou imaginar, para fazer cálculo, que são canais de 100 metros de comprimento, tá? E que são espaçados um do outro de 10 metros. Então você tem aqui, entre eles, você tem uma superfície caracterizada por 100 metros de comprimento e 10 metros de largura. Bem, vamos começar aqui a nossa discussão seguinte, ó, qual é a seção molhável, então, desse pequeno canal? Então você tem 30 centímetros, tá? Eu vou colocar de boa para metro uma vez, 0,30 metros, vezes 0,25 centímetros, vou passar em metro de uma vez, então isso dá 0,075 metro quadrado, tá? Então essa é a seção, tá? Olha, e agora, o volume, qual é o volume que cada canalzinho pode conter, pode receber de água? Então, se você pega essa seção, 0,075 metro quadrado, multiplica por 100 metros, então você vai ter 7,5 metro cúbico. Então, cada canalzinho deste 100 metros de comprimento é capaz de segurar, de armazenar, ao receber uma enxurrada, armazenar 7,5 metros cúbicos de água. Tá? Bem, então, vamos seguir agora. Bem, qual a quantidade... Ó, vamos pegar agora alguns dados aqui. Ó. Eu vou pegar uma chuva de 60 milímetros por hora, tá? Durando 20 minutos. Então, 60 milímetros por hora, 20 minutos. Vou pegar uma interceptação de 7%. Vamos supor que esses obstáculos sejam acima do solo, sejam capazes de reter 7% da chuva. Então, olha, vou pegar uma velocidade, ó, velocidade de infiltração. Eu tenho a quantidade de velocidade de infiltração, eu vou usar 12 milímetros por hora. Vamos supor que essa condição da superfície é capaz de infiltrar água numa velocidade de 12 milímetros por hora. Bem, vamos ver a quantidade de chuva. Qual a quantidade de chuva recebida, tá? Olha, então você tem 60, nós já fizemos isso, tá? Eu vou repetir apenas, que é sempre bom a gente repetir, mas nós fizemos isso para trás já várias vezes. 60 eu divido por 60 minutos por hora. Olha, eu tenho aqui, ó, 60 milímetros por hora. Eu divido por 60 minutos por hora. 60 minutos por hora. Tá aqui. Vou baixar tudo aqui, para escrever de novo. 60, né? Uma hora tem 60 minutos. 60 minutos por hora. Então, quando eu faço essa divisão, eu vou ter milímetros por minuto, tá? Porque eu inverto aqui, eu vou fazer isso vezes, multiplicando por H sobre 60 minutos, então vai dar 1 milímetro por minuto. Bom, se eu multiplico esse valor aqui, eu vou colocar ele no parênteses aqui para não ter confusão, se eu multiplico isso, agora, esse milímetro por minuto, eu multiplico por 20, multiplico isso por 20 minutos, que é o tempo de duração da chuva, eu vou ter a quantidade de chuva, a quantidade o volume, eu vou ter a quantidade em milímetros de chuva, não é o volume, a quantidade de milímetros de chuva que está chegando àquela superfície, a essa região aqui. Então isso dá 20 milímetros. Claro, então você tem aqui, dá 1 milímetro por minuto, essa divisão, 60 por 60, multiplica por 20 minutos, dá 20 milímetros. Corta minuto com minuto, fica sobrando milímetro. Bem,
É a quantidade, olha lá, a quantidade de chuva. Agora, a quantidade de chuva que chega à superfície do solo. Essa é a chuva que chegou aí acima dessa condição toda, acima da vegetação. Tá? A quantidade de chuva que chegou ao solo. Então você tem interação de 7%, então você tem, olha, o 20 milímetros, então, 20 milímetros vezes 0,93. Né? Ora, 7%, 100 menos 7, 0,93, já transformando, dividindo por 100 de uma vez, dá 0,93. Então dá 18,6 milímetros. Então, essa é a quantidade de chuva, essa quantidade de chuva que chegou à superfície do solo. Então, é quantidade CS. Bem, a quantidade infiltrada. Agora vamos lá para a quantidade infiltrada. Uma parte dessa chuva que chegou, uma parte do CS vai infiltrar. Tá? A quantidade infiltrada é 12 milímetros por hora, divide por 60 minutos por hora, vou multiplicar isso aqui por 20 minutos, e você vai achar 4 milímetros. 4 milímetros. Então até aí tudo bem. A quantidade de enxurrada agora, quantidade de enxurrada. Você vai ter 18,6 milímetros, que é o CS, né? Menos o 4 milímetros, que é a infiltração. Você vai achar 14,6 milímetros. 14,6 milímetros. Bem, qual o volume de enxurrada? Isso aqui é a quantidade de enxurrada milímetro. Agora quero volume. Qual é o volume de enxurrada? Então, enxurrada é volume. Eu quero agora o volume de enxurrada, em vez de ser do valor em milímetro. Eu quero agora metro cúbico de enxurrada. Transformar isso aqui em metro cúbico. Então, eu vou ver volume. Qual é o volume de enxurrada agora? Unidade de volume. Então, eu tenho, ó, 10 metros vezes 100 metros vezes 0,0146 metros, estou transformando milímetro em metro, isso é igual a 14,6 metros cúbicos. Vamos explicar isso aqui. Vamos explicar, olha, o que eu fiz aqui? Olha, se eu já cheguei à conclusão de que a quantidade de enxurrada em milímetro é 14,6. Então, nesse intervalo aqui, você tem essa formação de enxurrada. Uma lâmina de 14,6 milímetros pode escoar sobre o solo. Então, você tem a formação de enxurrada. Que quantidade qual o volume de água disso aí? Então, você pega, ó, qual a área? 10 metros, tá? 10 metros, vezes 100 metros, que é o comprimento, então daria a área, vezes o quê? Vezes a altura da lâmina d'água, para calcular o volume. A lâmina d'água é de 14,6 milímetros, se você transforma em metro, dá 0,0146 metros. Você multiplicando, acha 14,6 metros cúbicos. Olha, vamos aqui do lado. Qual a percentagem de retenção nessa depressão aqui, ó? Nessa depressão agora provocada pelo terraço. Agora já não é depressão natural, qual a percentagem de retenção? Então você tem, ó, isso aqui é igual, você tem 7,5 metros cúbicos, é a capacidade daquele terraço. Essa enxurrada que formou aqui, ela vai cair nesse terraço. Qual a capacidade de armazenamento desse terraço aqui? Então nós já calculamos 7,5 metros cúbicos. Então, e qual a quantidade que está formando enxurrada? 14,6 metros cúbicos. Se eu multiplico isso por 100, eu vou ter 51
51,37%. Então, essa depressão aumentada, quer dizer, esse terraço, que é uma depressão aumentada, é capaz de segurar, nessa chuva, que é uma chuva forte, é capaz de segurar 51,37% da enxurrada formada. Então, ele é capaz de levar para o aquífero, tá, uma boa quantidade de água que estaria escoando por enxurrada, que estaria indo embora. Ele está segurando 51,37% dessa enxurrada. Olha, essa é uma chuva muito intensa, tá? Uma chuva de 60 milímetros por hora é uma chuva muito intensa, uma chuva que ocorre, não é muito comum, uma chuva que é mais rara acontecer, nessa duração de 20 minutos principalmente. Às vezes tem aguaceiros com alta intensidade, mas um tempo muito curto, 5 minutos, 10 minutos. Agora, uma chuva de 60 milímetros por hora durando 20 minutos é uma chuva bastante intensa, tá? Se esse terraço é capaz de ter essa capacidade de segurar 51%, ótimo. Então, essa água ficou retida aqui, praticamente toda ela acaba infiltrando. E outra coisa interessante, olha, você tem 25 centímetros de profundidade. Se você tiver aqui plantas com o sistema radicular, até de gramínea, por exemplo, uma gramínea, a braquiária tem um sistema radicular bem mais profundo, mas se for uma pastagem, por exemplo, as gramíneas têm a densidade de raiz, aquela faixa, aquela profundidade de raiz que é capaz de tirar, tem muita raiz capaz de tirar muita água e transpirar, está a 20 e poucos centímetros de profundidade. Então, se essa infiltração se der a 25 centímetros de profundidade, ela vai acontecer abaixo da massa radicular. Então, essa água que está descendo aí, ela não vai ser retirada por transpiração. Ela vai acabar descendo, ela vai embora, descendo o perfil, porque ela não está sendo retirada, porque ela está abaixo daquela grande massa radicular. Pode ter uma ou outra raiz abaixo, mas a grande massa é capaz de tirar grande quantidade de água por transpiração, ela vai colocar essa água abaixo disso, tá? Então, ainda tem esse golpe, né? Eu estou dando, na verdade, um golpe, tá? Na evapotranspiração. Tá? Agora, imagine o seguinte, imagine que se vocês, em vez de uma chuva de 60 milímetros por hora, seja uma chuva menos intensa, com a mesma duração, 20 minutos, mas que seja de 30 milímetros por hora, metade dessa aqui. Bem, se você tiver uma chuva metade dessa daí, você vai ter, no final das contas, um volume de enxurrada. Se você calcular, repetir o cálculo agora, para 30 milímetros por hora, você vai ter no final uma enxurrada de 5,3, um volume de enxurrada. Você vai ter um volume de enxurrada, ó, se você tiver uma chuva de 30 milímetros por hora, você vai ter uma enxurrada, um volume de enxurrada, você fazendo esse cálculo, de 5,3 metros cúbicos. Olha, se o volume de enxurrada agora é de 5,3 metros cúbicos e o terraço pode reter 7,5 metros cúbicos, então você não tem, para uma chuva de 30 milímetros por hora, que ainda é uma chuva de boa intensidade, durando 20 minutos, essa chuva não vai, toda enxurrada formada nessa região, nessa áreazinha que está aqui, vai ser retida no terraço. Então, essa é um detalhe importante, tá? Então, é uma maneira de interpretar. Nós estamos usando um fenômeno natural, que é a retenção em depressão, para criar uma tecnologia capaz de ampliar a ação dessas retenções em depressões. Então, essa é uma boa possibilidade de você fazer esses pequenos terraços, mesmo que a área seja muito inclinada, você pode fazer isso, tá? Sem alterar muitas condições de solo. Claro, é mais difícil de construir, porque se uma área for muito inclinada, você vai ter dificuldade em trabalhar com máquinas. E nós vamos comentar mais para frente tecnologias de construção, quais são as possibilidades que você teria para construir esse tipo de terraço numa região bastante inclinada. Esse terraço em inclinação bem mais elevada não são aconselhados na conservação de solos.
A disciplina de conservação de solos, ela limita esse terraço a determinada declividade. A declividade muito alta eles não aconselham. Para a conservação de solo, para evitar erosão. Bem, no caso de hidrologia, nós aconselhamos esses canais que às vezes o pessoal chama de cordões em contorno. Esses canais de pequena dimensão são conhecidos aí na literatura como cordões em contorno. Nós aconselhamos a construção desses cordões de controle, mesmo em declividade bem alta. Se essa declividade, essa região está ocupada por algum tipo de vegetação que não é capaz de segurar toda a água e possibilitando bons volumes saindo por enxurrada, então esses pequenos cordões em contorno podem exercer um papel muito importante. Bem, por hoje é só, muito obrigado e até a próxima. Nós vamos continuar falando um pouquinho sobre isso, sobre como usar esses conhecimentos para adotar tecnologias de retenção.